bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mantelicast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, aqui ao lado da minha musa, a doutora Érica Mantelli. Oi, tudo bem com vocês? Que prazer, mais um episódio e hoje tá muito especial. Hoje o episódio é especialíssimo. Bom, sejam bem-vindos à nossa casa. Aqui o Mantelicast é um espaço de dois médicos, mas que a gente fala sobre tudo. Sobre saúde, saúde da família, saúde da mulher, empreendedorismo, gestão, qualidade de vida, viagem, espiritualidade, sobre comportamento. Então, sinta-se à vontade. Aproveitem o episódio, encaminhem para os seus amigos. E agora, deixa, amor, quais que são as redes? Se vocês ainda não seguem, @Mantelicast no YouTube, também @Mantelicastcortes. Estamos também no Deezer, no Spotify, estamos no Amazon Music. Daqui a pouco estaremos até no iFood entregando comida na sua casa. É isso aí! Então deixe os seus comentários. Se você tiver alguma sugestão de algum convidado que você queira vir aqui, manda pra gente também. Deixa aqui, quem sabe aquela pessoa que você queira a gente não traz aqui pra entrevistar. Todas as quintas-feiras à noite, um novo episódio, um novo convidado pra vocês. E hoje, vou deixar você apresentar. Tá muito especial. São duas convidadas, né? Duas convidadas super especiais. Muito especiais. Olha, vocês vão aprender tanto, então fiquem ligados do começo ao fim, porque esse episódio promete. A gente fala que muito da forma como a gente age hoje, muito do que a gente é hoje, a gente deve a elas. Com certeza. Mudou a história da nossa vida, da nossa família, do nosso tipo de atendimento. Bom, vamos apresentar logo? Bora lá. Vou chamar pra vocês Lisandra Arita, ela que é psicóloga, treinadora, psicóloga institucional e clínica, especialista em programação neurolinguística, atuando desde 1998 em treinamentos de autodesenvolvimento, especialista em casos de depressão, ansiedade, processos emocionais ou comportamentais, problemas de relacionamento, fobias, pânico, transtornos obsessivos compulsivos e, juntamente com a sua super mãe e sócia de vida, Haru Arita, que trabalha desde 1989, é isso? Com treinamento comportamental, emocional. A gente vai falar muito sobre isso, que é da empresa Arita Treinamentos. Uma salva de palmas, sejam bem-vindas! E faltou o título principal. Psicóloga da Clínica Mantelli. Claro! Tá de brincadeira? Esse é o principal título, poxa. A gente não tinha como não tê-la na nossa equipe depois de trabalhar anos. Tantos anos, né? Trabalhamos lá, tantos anos na Arita Treinamentos. A gente ficou uns 11 anos trabalhando lá, indo em todos os treinamentos. Que delícia. Pena né? que não pôde mais, né? Pena que não deu mais, porque essa vida louca de obstetra não permite, né? Mas continuamos indicando para todo mundo, com certeza. para amigos, pacientes, familiares e para vocês que estão em casa. Se vocês não conhecem a Arita Treinamentos, gente, no final desse episódio a gente vai deixar os links para vocês, onde procurar, porque realmente é algo que eu sempre falo, Arita, é antes e depois, né? Muda a vida, vai extrair de você o seu melhor e potencializar as 7 saúdes da sua vida. Você não sabe que você tem 7 saúdes, então elas vão explicar um pouquinho. E não só as 7 saúdes, né? Foi lá que a gente, nós que somos obstetras, né? Nós aprendemos o quanto as emoções da mãe afetam um bebê dentro do útero. E a gente também vai falar sobre isso. Vamos. Isso foi, mas isso mudou a nossa chavinha como médico, né? Do tipo, caramba, tudo que a mãe tá fazendo na gravidez, essa criança está sentindo, isso pode gerar traumas, problemas futuros. E como a gente fazer para minimizar isso, né? Ou se a criança já nasceu e estiver na vida adulta, e aí sim tem o treinamento de como fazer a reprogramação já na vida adulta para tirar esses traumas, reprogramar esse inconsciente. Então, mudou a nossa percepção como médicos, né? Incrível. Então, deixar aqui, né, um beijo pro saudoso Arita, né? Que foi o nosso mestre. Né, tantos anos juntos, né? Agora tem 4 anos, falou, né, que já faz que o Arita foi. 4 agora em setembro. 4 Mas anos. o legado dele é pra sempre, É pra né? sempre. Não tem como, com todo o trabalho que vocês fizeram. Ele deixou uma missão linda pra vocês. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz de estar aqui hoje. Principalmente, né, de ter sido convidada por vocês. Em primeiro lugar, de trabalhar aqui na clínica. A gente né, tá que a gente feliz. tem essa mesma missão de melhorar as pessoas, o emocional das pessoas, se importar com o outro. Isso. Que faz né, muita com o ser diferença, humano. né? Muito. E agradecer, né, pelo convívio de 11 anos juntos. Sim. Também aprendemos muito com vocês, com certeza, né, como médicos. E muito orgulho de pessoas que vocês se tornaram, né? Porque aquilo que nós passamos para vocês, vocês estão multiplicando aí também.
nascendo crianças, né, com de uma forma diferente, com a inteligência emocional diferente, muito melhor diferenciado, né? Se preocupando com a mãe, com o emocional da mãe. Porque na faculdade de medicina a gente aprendeu, principalmente na parte da obstetrícia, o quanto é importante as vitaminas, ver nível de hormônio, controlar o bem-estar físico, né? Então isso a gente aprendeu muito e que a maioria dos ginecologistas aprendem. E pouco se fala sobre essa importância do psiquismo fetal, desse cuidado que é além, né? Então hoje quando eu tenho um casal que está tentando engravidar, uma paciente que já está grávida, você cuidar do seu emocional é tão importante quanto você cuidar da sua saúde física, de vir fazer exames, de tomar as vitaminas, mas não adianta nada se você não está bem emocionalmente. E aí, muitas dúvidas das pessoas são, mas a gente não pode viver uma bolha. Realmente, ninguém vai viver em bolha. O mundo vai continuar acontecendo as coisas, a gente não pode evitar muitas vezes tragédias, problemas, mas a gente pode moldar como que a gente vai reagir a isso. Sim. E é isso que faz tanta diferença, esse pré-natal emocional, essa inteligência emocional. E quantas pacientes a gente não reprograma esse inconsciente, porque dentro do inconsciente da mãe, quando ela engravida, quantas coisas afloram e que ela nem sabe que está aflorando quando ela engravida, porque ela traz à tona toda a gestação dela na barriga da mãe dela, nessa nova gestação, e ela nem tem consciência de que tudo isso... Muitas vezes ela vem de uma gravidez, às vezes, que não foi desejada, perfeito, ou a mãe que, às vezes, até tentou tirar o bebê, né, tentou um abortamento, ou que ela passou muito trauma na gravidez dela, né, uma gravidez que, às vezes, tem um falecimento de alguém que ela gosta, passa por problemas financeiros, e ela tem aquele medo de achar que não vai dar conta, né, a mãe passou por isso, e aí ela traz essa sensação. Ou também aquelas que, por exemplo, a mãe ou a família teve partos traumáticos, né? Sim. Então, como foi o seu caso da sua mãe, né? Pra ela, que passou pra quem, né? Eu não tenho trauma nenhum, nem vem que eu sou normal. Vem com essas ideias, não. Hoje você não tem. Vem com essas ideias, não. Mas hoje, ele falava muito. Você lembra, eu não quero filhos. Lembra, eu falei, como que não quer? De dois. Vamos respirar. Vamos respirar. Vamos trabalhar isso daí. Mas... Até esses dias eu estava conversando com essa mãe. Ela falou assim, Haru, eu tenho culpa disso daí, né? Mas é até o seu livro, né? Como chama? Culpado sem ter culpa. Então, explica um pouquinho o que é esse conceito do culpado sem ter culpa, Haru. É porque nenhuma mãe, nenhum pai, né? Os pais não vão fazer filhos, criar filhos ruins, né? Na verdade, tudo que ela está fazendo é o melhor que ela sabe fazer. Mas agora que a gente sabe, né? Imagine, tudo que você vive durante os 9 meses, principalmente quando na concepção, aquela reação que a mãe tem em relação àquele bebê, aquele susto, são os piores traumas, né? Então, o bebê até o 3º mês de gestação, ele já pode ter, no mínimo, 13 tipos de traumas, que hoje já é comprovado cientificamente, né? E aí, isso vai repercutir depois que essa criança nasce, porque ela vai viver a própria vida dela, né? Somatizando com aquele aprendizado que trouxe do útero materno. E o culpado sem ter culpa é justamente porque a mãe não tem o intuito de fazer mal. Nenhuma mãe quer fazer. Essa sensação até inconsciente. Então, não tem como blindar aquela criança dessas emoções que a mãe está vivendo, né? Naquele momento. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que a mãe, né, ficou grávida solteira, imagine. Quantos medos, né? A primeira gestação, né? Sim. Já é bem, vamos dizer, temerosa. Desafiadora, né? Porque muitas mudanças, não sabe se vai dar conta. Você não sabe de nada, né? E é importante a gente falar que, assim, por mais que a mulher possa ter uma gestação tranquila, maravilhosa, não teve problema algum, não existe uma grávida que não tenha ansiedade, que não tenha medo. Medo do quê? Do desconhecido. Engravidou pela primeira vez, ela fica pensando como é que vai ser o parto. Vai ser normal? Vai ser cesárea? Vai ter dor? Não vai com medo de perder o bebê? O primeiro medo... O que eu vou fazer com essa criança quando ela nascer? Como é que eu vou dar conta, né? Primeiro medo, eu falo que é medo de morrer. Né? Verdade. Porque a criança vai crescendo semana a semana, vai virar alguns quilos, vai ter que sair de dentro da gente. E aí? Vai ser como? Né? Eu falava assim, ficava pensando na gravidez dela, falava, como que essa criança vai sair de dentro de mim, né? Aí, vou ter dor? Aí perguntava como que era a dor, né? E não dá para explicar, né? Falar, como que é a dor, essa intensidade da dor? Uma cólica forte. Uma cólica forte
forte. Caramba! E esses dias você postou ainda, né? O que é ter um parto e o marido... Sim. É só uma gripinha, Não, né? eu falei que a dor, comparando a mulher com o homem, né? A dor do trabalho de parto é o mais próximo que a mulher vai chegar do desconforto de um homem resfriado. É bem isso, né? Não aguenta nada, Não, né? uma coisa que eu sempre falo, se a gente fosse depender deles pra ter a humanidade, a gente tinha parado no Adão e Eva, né? É. Porque eles não iam dar conta nunca de parir. Não Aí, dá. esses dias eu tava conversando com uma pessoa, né? Falou assim: por mim eu queria ter um time de futebol Isso o de homem filhos, falando. né? Ah, o homem homem é falando fácil, pra mim. né? Eu falei, porque você não gerou nenhum? Porque se você tivesse gerado o primeiro, você ia parar por aí. Mas quando as pacientes me perguntam, mas doutor, o trabalho de parto dói? Eu falo, não sei, nunca pari. Dizem que sim, mas eu nunca experimentei, não sei. Então, aí você fala assim, a dor é que nem do parto, é tipo uma cólica bem forte. Eu falei, gente, que forte. Mas uma Não coisa dá que é pra legal, assim, comparar. até para as pessoas entenderem, né? Quando a gente fala do treinamento, né? A gente tem os treinamentos da Arita Treinamentos, que são 3 treinamentos, né? Sim. Tem o primeiro, tem o Gaivota, que é o 2, e o Livre, que é o 3º. Eu lembro, pra vocês terem uma ideia como isso fez uma diferença na minha vida, na da Erika e tudo mais, eu fui fazer antes da Erika, o treinamento foi em 2006, se não me engano, que eu fiz. O treinamento são 3 dias, tá? Sexta, sábado, domingo. Na sexta-feira, no sábado, De manhã já no tá me sábado de perturbando. manhã, eu Então já grudei, tava perguntando. eu grudei na Haru e falei assim, vem cá, o que eu preciso fazer pra vir trabalhar aqui com você? Ela falou, você tá louca? Você tem muito chão pela frente. Eu falei assim, eu não tô perguntando quanto tempo vai levar. Tô perguntando o que eu preciso fazer pra vir trabalhar aqui com você. E eu vou vir trabalhar aqui com você. Ela, tá bom. Ei, Mas- Vai fazendo Toca o barco, treinamento toca o aí. barco. Nem começou. Ele Eu tava no fiz sábado todos os treinamentos, uma sequência do outro, mas não deu 6 meses, tava lá trabalhando com eles. Eu Você lembro... vê o que é meta, né? Ah, sim. O que é você querer algo muito, né? Buscar. Ah, você precisa se formar em neurolinguística, A precisa se gente formar fez em PNL. Vamos fazer. Fomos lá, fizemos um curso, formamos. Vamos embora, vamos fazer o que tem que ser feito. O mais bacana, não sei se tá assim ainda, mas quando a gente fez, a gente sabe que é um treinamento, né? Um leader training, um treinamento de desenvolvimento pessoal, mas a gente nunca gostou de falar muito o que acontecia lá, até pra não estragar as surpresas, né? Vocês continuam com Porque essa... a vivência é dele Mas a e gente- a vivência da pessoa, e ela tem que se avaliar o que ela tá precisando melhorar e o Sim. que já tá bom, né? E aí, quando eu chamo alguém, eu sempre falo, vai, porque a gente vai avaliar as 7 saúdes. Então, é impossível uma pessoa estar em equilíbrio nas 7 saúdes. Quais são, Li, as 7 saúdes A para gente falar vai para falar as da pessoas? saúde física, que é super importante, que vocês praticam, né? Da saúde espiritual, que é super importante para ter esse equilíbrio. Da saúde familiar, que a gente se dedica. E da saúde social, que é super importante. A gente também agora colocou a saúde emocional, que tem muitas pessoas que não cuidam das emoções, do inconsciente e tudo mais. A saúde profissional e intelectual é estudar, como que tá, né, as metas Seu profissionais. desenvolvimento e saúde a gente financeira. sabe da saúde financeira, que também é importante, que contribui com todas as outras saúdes também. E eu sempre falo assim, é impossível alguém não ter algum déficit em algum dessas 7 saúdes. Então, o treinamento é pra quem? É pra todo mundo. É pra quem... Se você não tem problema, melhor ainda vá. E se você tem muitos problemas, melhor ainda, porque você vai trabalhar todos esses problemas. Porque a gente sempre aprende lá, é uma imersão que dificilmente a gente que as consegue pessoas, às fazer vezes, em outro lugar, A né? terapia individual é um pouquinho diferente do Arita, porque você se desliga realmente. Sim, isso você é tem que se incrível. dedicar um final de semana para cuidar do teu emocional. Isso é muito maravilhoso. Então, trabalha dentro da análise transacional, trabalha a gestalt terapia, vai trabalhar também o seu inconsciente, os traumas, e o mais importante é lidar com os 4 sentimentos básicos, que você vai viver ali intensamente Sim. cada emoção do medo, para você Alegria, saber como tristezas, lidar. raiva e medo. Isso. Eu lembro né? de core salteado também. Quantos treinamentos eu já fui na vida, será? 11 anos Muitos. trabalhando lá, um por mês, todo mês tava lá. Tinha meu mês que Deus. tinha 2. Tinha mês que tinha 2, imagina. Nossa. E eu Senhora. lembro que o Domingos Ou fez, 3, né? ele fez, e no próximo eu não conseguia ir, porque eu tava na época de prova de residência médica e tal, e eu tive que esperar mais um, e eu tava enlouquecida. E eu falava, como é que foi? Ele foi muito bom, mas o que acontece lá? Ele, Não posso conto, não falar? conto, não posso conto. falar. E foi realmente, assim, transformador, né? A gente entra de um jeito, já é muito emocionante a entrada, supera muito as expectativas, a energia que a gente vê ali. E eu lembro que me marcou muito, porque eu fui com 20 e poucos anos, e lá tinha gente de todas as idades. Então, tem desde adolescente, às vezes com 14
14, 15 anos fazendo. E tinha um professor meu, médico, com 80 e poucos anos na minha turma. E é muito lindo. Na minha turma. Que foi professor, inclusive, nosso. Sim. É muito lindo a gente ver isso. A pessoa querendo crescer e se desenvolver, independente da idade. Então, nunca é tarde, né? Porque tem gente que fala, não, vou fazer isso agora. E sempre é possível. Eu lembro da emoção quando eu levei o meu pai, né? Eu levei a família inteira. As pessoas acham que é só quando precisa. E quando precisa é muito mais, né? É difícil emocionalmente. A gente fala que as pessoas não precisam. As pessoas merecem fazer treinamento. Exato. Você lembra como foi pra eu levar meu pai, que era difícil? O que eu chorava, porque eu queria levar meu pai, assim, na época, não, eu não vou, eu não preciso. Imagina, que isso aí, o quê? E eu, assim, ansiosa e preocupada. Aí, pai, vai ter em agosto. Ele, não, tá bom. Vai ter em setembro, não. Até que a Haru me falou assim, inscreve ele, ele vem. Eu falei, Haru, ele não vai vir, inscreve ele. Aí eu fui lá. Dá de presente, eu inscrevi meu pai. E aí eu fiz uma carta pra ele. E ela falou, mas não fica insistindo, né? Entrega e não fica forçando, deixa que ele vai vir. Eu falei, não é possível que ele vai, eu duvido. E aí eu lembro que daí eu escrevi uma carta pra ele falando, pai, você já me deu tantos presentes na vida, né? Então eu tô te retribuindo o que você fez. E você, não é porque você precisa vir, mas você merece, vai ser muito bom. Apenas confie em mim. E deixei lá. Meu pai não falou nada a semana inteira. E eu assim, né, morrendo por dentro. Será? O que ele vai fazer? Meu Deus, ele não vai. E eu falava, mãe, e aí? Ele tá falando que vai? Ele não falou nada. E mãe, ele arrumou mala? Não fez nada. E eu assim, já surtada. E aí eu falava com a Haru e ela, não fala nada, deixa. E naquela época a gente zoava, precisa levar balde. Precisa levar, a gente mandava levar um monte de coisa na entrada de pescar. Pra zoar com a galera. Aí eu falei pra ele, pai, esteja pronto, tal hora que eu vou te levar lá no encontro, que sai o ônibus, todo fretado. Aí eu fiquei esperando ansiosa, né? Lá só orando, meu Deus. Aí no dia ele arrumou a malinha dele e foi. Eu lembro... Você ficou no final de semana dele, não ficou? Então, e eu lembro que teve esse problema, porque a gente tinha uma escala de médicos, a gente trabalhou muito tempo lá na Arita, e a gente tinha uma escala de médicos. E eu não queria que o Domingos ficasse no final de semana do meu pai. Porque eu falei, não, meu pai já não quer ir. E vai estar lá o genro dele, ele não vai fazer nada, ele vai sair correndo. E não tinha outro médico pra ir, porque eu acho que teve algum problema, não sei o que. Tinha que ser o Domingos e eu tava passando mal. Eu falei, meu pai não vai fazer nada. Vai chegar lá, ele não vai sair do quarto, ele não vai interagir. Gente, mas a transformação do meu pai... Ele repetiu, né? Não, ele fez o 3, o livro, ele repetiu acho que umas 3 vezes o livro. Ele fez 1, o 2 e o 3, e eu acho que ele fez o 3 2 vezes, mais ou 3 vezes. 2 vezes ele fez. Ele amou e ele se transformou. Ele ainda pegou uma assessoria com a Arita, pegou né, assessoria financeira. Foi, mas assim, e coisas, gente, por exemplo, meu pai, ele sempre foi muito amoroso com a gente, mas do jeito dele. Porque... vem da família, né? Mas ele vem de uma família, são em 13 irmãos, uma família muito pobre, do Nordeste, começou a trabalhar muito cedo, e ele não tinha essa questão de demonstrar sentimentos falando, ou fazer muito carinho, porque foi o que ele aprendeu. Assim. Foi o que ele aprendeu com a família dele. E eu lembro que uma das coisas assim que me marcou é a emoção quando eu fui buscar o meu pai e ele gritava pra mim, eu te amo, falando, eu nunca escutei assim, nesse nível, e ele chorava falando assim, meu pai morreu e eu não falei isso pra ele. E aí eu falei, pai, tudo bem, você pode falar agora. Daí ele chorava e falava, eu te amo, pai. Esses são os benefícios Gente, do treinamento. É muito que maravilhoso. Traz pra família, às vezes, pras relações. Você acha, às vezes uma pessoa de 60 anos, você nem vai imaginar que isso é um trauma na vida dela, ou que isso magoou ela de alguma coisa. E desde então, ele teve uma transformação tão absurda com as minhas filhas, né? Ele deixa eu colocar lacinho no cabelo pra brincar. Imagina aqui comigo. Foi desse jeito, né? Foi lindo demais. Mas hoje, a partir de 12 anos, quando a mãe ou o pai já fizeram o treinamento, a gente deixa fazer. Mas tanto é que o Lohan fez o Arita Team com 9. Com 10 anos, a gente já colocou no Arita 1. Com 11 no Gaivota, né? Que é a missão. E o 3, ele só conseguiu fazer não com 12 anos, porque o Arita faleceu naquele ano, né? Então, foi com 13 anos que ele fez. Nossa, que é incrível. Imagina a gente já mandar a Julinha daqui uns 2 vejo anos pro treinamento. Não Quantos vejo a anos hora. ela com tem 10 agora? Vai fazer 9 agora em dezembro. Ai, que fofo. Então, Daqui a pouquinho já vai. Vem, ela já pode ir pro TIM. Então ela também. vai. E logo em seguida pode mandar pro... Ela vai, porque, gente, é incrível, assim. E hoje, né, uma das doenças, assim,
que mais assolam toda a humanidade é depressão, ansiedade. E a gente sabe que existe um componente realmente orgânico, químico, muitas vezes. Só que existem muitos traumas. Eu que trabalho ainda com a parte de sexualidade, né? Mais e ainda. isso não escolhe, gente, bairro, país, classe social. Isso acontece todos os dias, né? Em todas as classes sociais. Então eu pego, assim, mulheres E não diariamente. falam, não podem falar. Que não foram pode... abusadas pelo irmão, pelo primo, pelo próprio pai, pelo padrasto, pelo vizinho, por algum professor. E cresceram com aquilo. Ou que quando criança não tinham essa consciência de que aquilo era um abuso, porque às vezes não tem esse entendimento. Porque tinha falta de carinho, achava que era carinho, Exato. né? E permitia. Na E verdade, quando é a culpa. acorda, a e culpa. quando Quando chega entende, numa idade de que entendimento, vem a aí culpa. vê que aquilo era feio, né? E Então, vem o sentimento de culpa, E se né? culpa por ter permitido ou até nem- por ter sentido prazer Sim, daquilo, sendo que a pessoa não sabia, era criança e tudo mais. Isso. Então esse sentimento de culpa a pessoa carrega a vida toda. E isso Por não bloqueia ter ela em falado. várias áreas, né? Sim, e não conseguir falar pra mãe, porque ainda fica com medo dessa mãe julgar. Ou né? as que falam, muitas, ninguém acredita, porque acontece Também tem demais. Porque isso. também, por às vezes, uma família acreditar, né? É tipo assim, você... É mais fácil acreditar que a criança tá mentindo do que... Ou certeza. que ela se confundiu, mas não, imagina que seu padrasto faria isso, ou imagina você, né, tava sonhando, e a gente sabe o quanto isso impacta uma E o vida quanto inteira. A gente deveria acessar de novo isso e limpar isso do inconsciente. Mas esse é o medo das pessoas. As pessoas não querem acessar, não querem pôr o dedo na ferida. Isso é uma coisa que a gente fala muito lá no treinamento, né? Pra você tratar uma ferida, você precisa primeiro Limpar. debridar ela, limpar ela e pôr o porque curativo. Eles acham que simplesmente é só reviver. E o nosso trabalho não é simplesmente reviver a dor. É reviver a dor e dar recursos àquela criança que ela não tinha naquele momento, o acolhimento de um pai, de uma mãe. E naquele momento que ela está revivendo, a gente vai conseguir acolher o que aquela criança não conseguiu ser acolhida naquele momento. Sim. E aí, com certeza, aquela dor se dissolve. Não é que vai deletar, mas vai dissolver todo aquele sentimento que ficou arquivado e gravado. Na verdade, é conseguir liberar o perdão de forma genuína. Sim. E o auto-perdão, Entender né? e Sim. perdoar. Aí ela consegue ressignificar. É mais, nesse momento, a gente percebe muito que muitas vezes é realmente o auto-perdão, porque justamente elas se sentem culpadas por ter permitido, né? Ai, por que eu deixei? Só que a gente fala, você tinha 5 anos, 4 anos, qual o entendimento que uma criança tem disso? De dizer não Então ou você sim. não tem que se julgar com o seu olhar hoje de uma mulher Adulto. de 30 anos adulto. Você tem que olhar o que você acharia hoje de uma criança abusada com 3 anos. Nossa, acharia um absurdo, a criança é vítima. Então você também é aí, vítima. Lá atrás, né, eu cuidei de uma pessoa, já uma pessoa já de 50 anos, né? Mas ela tinha vários episódios de abuso. Eu falei, gente, como que uma pessoa... Quando criança, tudo bem, porque ela às vezes Não entende, né? Não entende, é impotente naquele momento, né? Mas uma pessoa adulta e continuar sendo abusada, aí eu descobri o quê? A mãe dela casou obrigada com uma pessoa, né? Que os pais fizeram ela casar. Os meus pais também foram assim. Mas a minha história é um pouco diferente. A dela, a mãe, toda vez que quer dizer, o pai, né, fazia sexo com essa mãe, ela sentia abuso. E ela veio dessa relação. Então, a mãe não fazia nada porque ela era obrigada a fazer sexo, né, com aquele marido, mas ela sentia que era abusada. Nasceu essa criança, então ela não fazia nada também. Porque já tem uma sensação dentro desse inconsciente. Ela permite não a fazia mesma nada, coisa. por isso ela continuava sendo abusada mesmo adulta. Entendeu? Sim. Que doideira. Mas vou te falar, se teus pais te obrigaram a casar com a Arita, eles acertaram em cheio. Se teus pais te obrigaram a casar com a Arita, eles acertaram em cheio, então. Esse você pode perdoar. Mas eu tive outra reação, né? Eu fui concebida, minha mãe tendo nojo do meu pai. Então, Aí veio era Transferiu essa... esse nojo pra você, né? Então, as relações sexuais, né? Pra quem não tá entendendo muito a conversa, é que assim, muitas sensações Sim. que você passa durante a gravidez pro bebê são sensações que a mãe tá tendo naquele momento. Então, se de repente ela tá tendo uma relação que ela não quer com o marido, o que ela tá sentindo naquele momento, e aí ela é engravida por conta disso, essas sensações são passadas de forma inconsciente para essa criança. E aí depois essa criança, quando cresce, tá na vida adulta e Tendo vai ter relação,
muitas dessas sensações vêm à tona de forma inconsciente. E você nem tem sabe. Trazem uma série de traumas relacionados à parte sexual, inclusive. Sim. Sim. Então, quantas pacientes suas a gente cuida exatamente porque elas nem sabem da onde que vem essas sensações. Conscientemente, ela não quer ter essa sensação, mas ela não consegue dominar, ela não consegue controlar. Então, tem que reprogramar. Sim, E foi muito legal, porque depois... Desculpa te cortar, amor. Depois que a gente fez o treinamento que a gente passou a entender, a gente foi estudar como médicos todos os fundamentos científicos dessas memórias inconscientes. Então, peraí. O bebê tem capacidade de aprendizado intraútero? Tem. Ele tem capacidade de aprendizado. Tem um momento que ele passa a escutar, então aí fica mais intenso ainda esses aprendizados. As sensações, tudo que a mãe sente. Se a mãe toma um susto, tem uma descarga de adrenalina, aquele hormônio está passando para o bebê. Descarga de cortisol e por aí vai. Ou seja, o bebê ele aprende intraútero. Coisas boas e coisas ruins. E isso vai repercutir de forma positiva ou negativa após o nascimento. E isso mudou a nossa visão na obstetrícia, mudou a nossa visão da forma como lidar com essa mulher, principalmente na hora do nascimento. Porque a gente sabe que o maior trauma do ser humano, trauma emocional, né? Tem aqui uma psicóloga para corrigir a gente se a gente estiver errado, mas é o nascimento. O bebê está na barriga da mãe quentinho, protegido, no escurinho, quentinho, abruptamente vem para o ambiente externo, frio, gente falando, ele é arrancado da mãe, literalmente, na grande maioria, levado para longe, ele respira, o pulmão expande, aquilo dói, ele chora. Olha quantos traumas que tem dessa separação abrupta, mãe e filho. E ninguém dá valor nisso. Então, como fazer para amenizar esses traumas, né? Pelo menos diminuir. Por mais que a gente não consiga tirá-los 100%, como que a gente pode melhorar a experiência dessa transição da vida intra para extrauterina? E o quanto isso é importante é que as pessoas não percebem que isso vai interferir cada mudança da vida dele ou de projetos, ele vai repetir este padrão desse nascimento. Então, uma criança que nasce, claro, de uma maneira muito mais saudável emocionalmente, ele também não vai ter tantos traumas em qualquer mudança. Ou em troca, ou no novo, mais seguro, ou no desafio. Não vai ter tantas inseguranças. Exatamente. Né? Sim. Isso mudou muito a maneira da gente dar assistência ao parto por conta disso, porque a gente sempre explica para os pacientes, então, a importância desse cuidado, né? E de quem tá da família junto, né? Então, não adianta, por mais assim, você se preocupar com o melhor enxoval, gastar toda a grana num melhor carrinho, mas você tá dentro de uma casa onde o marido tá brigando com a mulher, onde os dois estão numa gestação turbulenta. Complicada. E quando a gente fala sobre isso, é comum muitas vezes levantar até uma polêmica, tipo, mais uma culpa pra mãe. Quando a gente fala sobre isso, gente, a gente tá falando embasado cientificamente. Mas não é pra te trazer a sensação de culpa, é pra te trazer a sensação de mudança. Porque se você foi uma mãe que você passou por traumas na sua gestação, que você percebe que hoje, poxa, o seu filho realmente, ele chora demais, ou ele é muito agressivo às vezes, ou muito irritadiço, tudo, e você tem a consciência de que às vezes foi por algum momento na tua vida, você não tem que ficar na sua casa culpada e não fazer nada. Você pode ressignificar muitas coisas. Então, a importância da gente falar sobre isso não é para trazer a culpa e não fazer nada, pelo contrário. Não, que tem jeito, tem solução. Tem solução, sempre tem solução. Então, é isso que a gente quer trazer, porque quanto mais as pessoas estiverem estáveis e saudáveis emocionalmente, a gente não estaria vivendo essa loucura que a gente está vivendo hoje em dia. Eu li alguns artigos que tão interessante como o mecanismo de rejeição ele é tão potente, tão forte, de mães que engravidaram sem querer, que não queriam engravidar, e que inclusive tentaram aborto de alguma forma, tomando medicamentos de forma clandestina e tudo mais, e não conseguiram perder, e a gravidez evoluiu, essas crianças se negavam a mamar na mãe. Sim. Tinham dificuldade na amamentação. E como, muitas vezes. Mas, por quê? Porque foi rejeitado. Agora eu rejeito quem me rejeitou. Até com, vamos dizer, se ela não se alimenta, ela pode morrer, né, essa criança. Sim. Mas ela não quer essa mãe. Da mesma forma, por exemplo, teve um estudo com mulheres grávidas na guerra, que elas passaram fome. Então não tinham o que comer, passaram fome assim extrema. Então, obviamente, teve uma privação de nutrição para esse bebê. E essa criança, depois que nasce, ela vira bulímica, ela quer comer. Sim. Então, assim, a chance de ter uma obesidade infantil é muito maior. Porque essa criança, no inconsciente dela, é o seguinte, eu tenho alimento, eu preciso estocar. Enquanto tenho, eu preciso pôr pra dentro, porque vai faltar.
Porque a mãe passou Daí tudo isso ao longo da gravidez. importância de retomar esse lugar e falar assim, então, mas hoje você já cresceu e não passa mais essa privação. Não precisa mais. Não precisa. Aí tá a reprogramação. Precisa mudar o inconsciente. Exatamente. Voltar naquele lugar e dar um novo comando para aquela criança que não tá mais acontecendo. Isso aconteceu num período e isso já passou. Sim. E às vezes ele leva essa história como se ainda estivesse sempre acontecendo. Não, é muito louco como o nosso inconsciente domina as nossas ações. Né? 100%. A gente tem sempre ali o consciente e o inconsciente, né? O grande problema é que quem manda é o inconsciente. Porque esse é o pepino. 90, A gente acha que não, né? É 90 a 95%, né, do cérebro. É impressionante. É o inconsciente, né? Então, ele que comanda a nossa vida. Por isso que é muito difícil fazer mudanças de comportamento. Você fala, eu vou mudar. Aí, na hora que tem a pressão, a hora que você tá com alguma dificuldade, você tem aquele comportamento que você não queria. Porque e não volta, gosta. vem à tona de novo. Vem à tona, você não tem controle. Por isso que é importante trabalhar o inconsciente. E vocês começaram o treinamento, eu acho muito legal essa história, não foi focado em pessoas, para mudar as pessoas, para mexer com essa parte de treinamento emocional, Haruhi, né? como começou a Arita Então, Treinamentos? Primeiramente, né, eu comecei com uma empresa, uma distribuidora para vender. Eu precisava de vendedores para trabalhar comigo. E aí fui dando esses cursinhos, né, para essa turma. E tinha uma parte importante que é a dinâmica que faz mais mudanças, né? E aí um dia eu olhei para dentro do salão, tinha umas 100 pessoas, mas não tinha nem meia dúzia de pessoas que queriam trabalhar com venda. Estavam lá para aprender o que você estava ensinando. melhorar. E o restante estava fazendo o que lá? Tinham vindo porque o marido fez, colocou a esposa, ou os pais fizeram, colocou o filho, trouxe o amigo, trouxe o pai, trouxe a mãe. Eu falei, gente, mas acho que nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque ninguém quer trabalhar com venda, né? E o curso de venda estava dentro do treinamento. Aí a gente tirou o curso de venda para segunda-feira, pós-treinamento, e começamos a direcionar, então, para aquilo que dava resultado para as pessoas. E aí foi mudando aos poucos. E a dinâmica mais importante do nosso treinamento é a dinâmica da respiração, que é a reprogramação dos 9 meses, né, dentro da barriga da mamãe. Sabe que até hoje, quando tem qualquer coisa, a Erika vira assim, você tá precisando respirar. Eu vou ligar pra Haru. Pode fazer. Respirar e melhorar esse inconsciente. Online, né? Esses dias mesmo eu falei, Elisandra, nós estamos precisando de respirar também, sabe? Porque o mundo do racional é de um jeito, a gente acha que tá organizado, tá fazendo. Né? Agora, você já perguntou pro seu inconsciente se ele tá de acordo, se ele tá com algum conflito, se ele tá na mesma direção que o racional, as metas, os objetivos? Às vezes não. E o racional acha que perdoou. Quantos pacientes falam, não, eu já perdoei meu pai, já perdoei minha mãe. Falei, mas você já perguntou pro seu inconsciente se ele tá resolvido? Né? Aquela criança que tá lá. Se ele perdoou, se ele tá feliz? Às vezes não, às vezes ele ainda tá triste. Sim. Não, mas eu fico, assim, abismado no tempo que eu trabalhei lá, que nós trabalhamos lá, as mudanças nas pessoas que você olhava e dizia assim, cara, essa pessoa não vai mudar nunca, né? A chance dessa pessoa mudar, a pessoa sai de lá transformada. Porque ele passa acho que a palavra-chave, ela passa a compreender tudo o que aconteceu. Ela traz as memórias inconscientes, torna elas conscientes e fala, opa, peraí, o problema era aqui. Sim. Então, acho que o mais importante é quando você trabalha o foco daquilo. Isso independente da área onde você possa ter um trauma, se seja na parte emocional, no relacionamento, na parte sexual, no trabalho. A parte financeira não importa. Quantas pessoas trabalham, não para dinheiro nunca na mão, né? E o porquê disso? Às vezes não é porque ela é preguiçosa, porque ela não trabalha direito, mas quantas questões emocionais estão relacionadas ao dinheiro, né? Que as pessoas muitas vezes aprendem, o dinheiro é sujo,
dinheiro não traz felicidade, rico é porque é corrupto e não sei o quê. Então, quanto que às vezes a gente precisa reprogramar essa parte também, esse entendimento, essas crenças limitantes, para que você desempenhe de outra maneira. Então, é muito bacana que a gente já ali, tantos anos acompanhou com vocês a mudança das pessoas, né? E tem gente que mesmo, obviamente, a Lisandra é psicóloga, ela trabalha aqui com a gente sabe da importância de ser o terapeuta particular, mas às vezes eu vi lá pessoas que há anos faziam terapia, né? E foi resolver ali, né? Em um final de semana. Tem hora que tem que ir pro Arita passar por aqueles 3 dias de processo, que é bem diferente da terapia individual. É diferente. 5 anos de terapia convencional. É isso, é porque você vai fazer uma imersão, né? E tudo lá, tudo é pensado. As dinâmicas, o tempo, o horário que você vai dormir, o horário que você acorda, o horário que tem que chegar no salão. O que você vai comer, que como sai da você sua vai zona comer. de conforto, Exato. né? Tirar um final de semana pra você cuidar só do seu emocional, sem mecanismos de defesa, sem ficar uma horinha na sala que é terapia, é bem diferente. Sim. Sem celular. Você tem que sair da sua zona de conforto Às vezes a pessoa mesmo. vai na terapia, ela vai sentar lá uma hora com o terapeuta, ela vai contar o que aconteceu na semana dela, ela vai guiar o terapeuta, né? Enfim, muitas vezes mas é no treinamento assim. não dá. E aí, muitas vezes, ela não quer falar algo que incomoda, ou ela acha que já tá resolvido na cabeça dela. Nem vou falar isso aqui em uma horinha. E lá, quando a gente fala das 7 saúdes, a gente vai colocar na mesa a tua vida, entendeu? E aí vai fazer você pensar realmente, vai dedicar ali um tempo em cada dinâmica pra analisar. E essa autoanálise é onde as pessoas têm ali e falam, meu Deus. Tem os insights. O que eu tô fazendo com a minha vida? Que é bem diferente, porque lá você vai vivenciar na dinâmica algo e vai ter que analisar o seu comportamento. E no atendimento individual não dá tempo de analisar o comportamento que você tem diante de cada dinâmica ou em cada situação que você é colocado. Sim. Eu lembro que uma das dinâmicas, que eu até falava quando meu pai tava lá, e eu ligava pro Domingos, e meu pai, ele fez aquela Ele dinâmica. tá bem, eu falo assim, não vou falar. Não conto. Não, mas ele falava, eu falei, ele fez, eu duvido que ele fez aquela dinâmica. Ele, o quê? Você não tem noção como ele aproveitou. Eu falava, não, eu não tô acreditando. Que meu pai fez essa dinâmica. Não, e aquela dinâmica tal? Você acabou de chorar. Nem a pau que meu pai se acabou de chorar. Meu pai chorou. Imagina. Foi muito bem legal. diferente quando a gente tá lá participando um final de semana. A gente fala que eu costumo dizer que é assim, uma definição, se pudesse falar com uma palavra, o que é, né, o treinamento 1, né? É um tapa na cara, é um tipo, acorda pra vida. É assim, te dá uma chacoalhada, tu fala, meu Deus, que o caminhão me atropelou, o que aconteceu? As coisas mudam assim da água pro vinho. E te tira da zona de vitimismo também, né? Porque muitas pessoas também, parece que elas gostam de sofrer. Elas vivem um problema, óbvio, elas foram vítimas, né, a sofrer. mas elas não saem daquilo, sabe? Então, assim, é um posicionamento nosso, né? A cura é um posicionamento, a libertação de um trauma é um posicionamento, mas a gente tem que, às vezes, buscar esse posicionamento. Você não pode achar que ele vai vir até você. Então, a gente viu ali isso muito, das pessoas acordando pra vida nesse sentido. Eu falo, poxa, eu posso ser feliz, eu posso mudar. Não é porque eu tive, às vezes, um pai que me abusou, ou uma infância, né, triste, agressiva, ou foi muito pobre, ou que eu sofri muito, tal, que eu tenho que viver com esse rótulo, né? A gente tem que parar de se rotular, né? Porque o que a gente passa são processos que vão nos moldando ao longo da vida, mas a gente não precisa ser aquilo o resto da vida, né? E parar de ser vítima, né? Dizer assim, ó dia, ó céus, ó azar. Não. Tá tudo nas suas mãos. É você quem decide. Fazer diferente. Fazer diferente. Eu nunca me esqueço do banner que tem ali na entrada do treinamento. Estava escrito lá, felicidade é uma questão de decisão. Sim. É você que decide, não depende de nada, não depende de ninguém, não depende de dinheiro, não depende de condição social, nada. Felicidade é questão de decisão. Sim. Você é quem decide, ponto. Sim. É simples assim, e parece, o Arita né? costumava falar, né? A sua vida está do jeito que você permite. Gente, olha essa frase. Não, a frase do Arita que eu guardo, que eu acho incrível, que até hoje eu falo assim, quem tá pilotando o seu avião? Que se você deixar, muitas pessoas vão querer pilotar o seu avião. O avião é seu. É você que tem que tomar ali o leme e pilotar direito. Mas parar de arranjar um culpado pra tudo de ruim que O acontece caminhão, na sua né? vida. Né? Desculpa, eu te dou um caminhão. Tem muitas frases célebres do Arita, né? A famosa, vai pra água! Era muito bom. Mas isso é muito verdade, né? A sua vida está do jeito que você Permite. permite. Então, assim,
Tá boa? Então que bom. Mas por que ela tá ruim? O que você tá fazendo, né? Você tá se permitindo ficar por quê? E aí a gente fala da importância da atmosfera, de você também estar num ambiente com pessoas que vão te ajudar, que agregar. Então, às vezes a pessoa tá num relacionamento tóxico, mas ela procura, né? Ela tá enfiada na confusão e não consegue sair. Aí, inconscientemente, tem tudo motivo, né? Tem tudo a ver. Mas é muito bacana. E hoje vocês ainda estão com treinamento todos os meses? Como é que tá? Todos os meses. Todo mês todo tem. mês. Todo Agora, mês tem um. o próximo vai ser agora dia 25 de agosto. Ah, de aniversário do meu O pai. próximo mês é o Arita 2, O né? Gaivota. O Gaivota, Que pra mim é o Busca mais da legal. Missão. É o que eu Busca mais da gosto. missão. Você sabe qual é a sua missão de vida? Não saber a missão é uma das coisas que eu acho que deixa a pessoa mais perdida. sem propósito, né? Tipo, você acorda por quê? Você faz o que Pra você quê? faz por quê? Pra quem? O porquê? Se você morresse hoje, o que falta você faria no mundo, né? Então, é um treinamento O seu que... nome, depois que você morrer, né? Por quantas gerações ela vai ecoar? Né? É forte É esse, forte. viu? Isso é forte. É Quanto demais esse tempo treinamento. o seu nome vai poder ecoar na eternidade. Sim. Né? Então, eu vejo quando volto lá atrás, né? No dia do enterro do Arita, né? Muita gente passou por lá. Nossa, Sim. olha, é muita gente. Mas ninguém disse, o Arita foi ruim para mim. Não. Foi assim, me Agradecer. transformou minha vida, eu Só sou gratidão, outra só pessoa. gratidão. Então, isso é que me deu forças para continuar. Sim. E se talvez eu não tivesse essa missão clara na minha vida, né? Já tinha Para mim, perdido a eu já razão. tinha Sentido. sentido de viver. Sim. Porque 48 anos de casado, 6 de namoro, né? Desde os 15 anos que eu namoro com ele, que namorei com ele, né? Então, 54 anos de relacionamento. Gente. E esse parceiro que durante 30 anos a gente trabalhou dia e noite, praticamente, juntos, né? Quer dizer, durante... O benzinho. O benzinho, durante o dia no trabalho e à noite, né? Com ele, eu teria perdido a minha razão de viver, né? Sim. Mas a razão de viver, de ajudar as pessoas é muito forte. Sim. E É isso que leva a gente A não desistir. para né? não desistir e lutar, E sabe? uma coisa Mas que eu, não é que eu fácil, sempre não. admirei no Arita, que ele realmente vivia o que ele pregava, o que ele ele falava, ensina. o que Isso é ele verdade. ensinava. Sim. O Arita, e eu fui perceber isso quando eu fui, né, trabalhar Da com equipe. vocês e passamos a ser amigos, conviver juntos, sair, jantar junto e tudo mais. E você via o Arita diferente de muitos que às vezes sobem no palco e falam uma coisa, mas na vida pessoal é outra. O Arita realmente era uma pessoa que vivia exatamente aquilo que ele ensinava. Mas por quê? Porque ele teve a segunda chance da vida dele, né? Porque há 30 anos atrás, que ele trabalhou 30 anos, né? Se ele não tivesse feito um check-up que ele teve que fazer, que ele não Que é da sabia, saúde né? Tinha morrido lá. Ele tinha morrido naquela época, mas com um infarto fulminante, porque estava tudo entupido. E quando ele, né, passou por isso e Pelo ele falava processo do sempre que ele estava vivendo a segunda chance da vida dele. E ela foi diferente. E teve que aproveitar. E aproveitava muito como se fosse o último É, dia, os né? exatamente. últimos dias da vida dele. É isso. Não, o Arita, gente, tô falando, o Arita na época ele tinha 68, 70 anos, acho. Acabava o treinamento, olha que o treinamento era pesado, 3 dias seguidos, ele no palco. 4 horas só por Ele noite que tocava o dorme. treinamento ali, praticamente De pé. 90% do treinamento, ele tocava no palco direto o tempo todo, cansado. A gente que ia lá pra trabalhar como médico já ficava esgotado. Ele- Voltava morto pra São Paulo. Não, Ele, no não. dia seguinte, na segunda-feira, Acordava a gente dormia lá, cedíssimo. 8 horas da manhã, ele tava batendo na minha porta. Pra jogar tênis. Vamos jogar tênis. Eu falei, Arita, pelo amor de Deus. E você jovem. Arita, eu tô morrendo, me deixa dormir. Vamos jogar tênis. Ia jogar tênis com o Arita, ele tomava um cacete do Arita. E ele trabalhava todo final de semana, às vezes 8 finais de semana. 8 finais de semana. A gente só descansava nos feriados. Era o contrário, né? O pessoal quer o feriado pra viajar. A gente não. Trabalhava todos É e verdade. só folgava nos feriados. É, porque praticamente todo... Mas por que descansava no feriado? Porque nenhum hotel Hotel- queria a gente dando treinamento, É entendeu? verdade, é Porque verdade. o lazer Senão, era muito ele forte. dava também. Senão ele ia Era a arranjar. paixão da vida Eu dele. sei. Era o Arita. Ele nunca dizia que ele estava trabalhando. Ele falava assim que ele estava na diversão dele, que era
Quando ama o ele que estava faz, se divertindo. né? Sim. E é verdade. E nunca ficou nos 30 anos Doente. Não, ele era nunca teve que a energia cancelar. dele, assim. Mas a gente fica muito feliz disso, desse legado. E meu sobrinho já foi com treinamento só com vocês. E a gente vê o quanto vocês realmente mantiveram a essência. Então, isso é muito maravilhoso, né? Que ele foi ali a cabeça durante muito tempo, mas a cabeça que depende de todo um apoio que foi com vocês. E hoje vocês fazem isso brilhantemente. Então, com certeza, ele tá muito feliz. A Lisandra, né, como ela é psicóloga, ela conseguiu, né, dar mais orientações pro treinando em cima da psicologia. Então, ela explica mais, as pessoas entendem melhor por que está vivendo aquele processo e para que serve. Então, isso foi muito bom. Uma mudança positiva, né? Uma mudança muito positiva. A Lisandra faz realmente com maestria. Ela não tem a mesma garra do pai dela, né? Porque ela mesma fala assim, mãe, eu não sei como é que o papai aguentava tantas horas. Não, garra não. Agora vamos ser diretos aqui. O Arita era o bonzinho da história. O Carrasco era você, Haru. Dessa criação, galera. Quem você pegava na dinâmica ali, eu já olhava e falava assim, caramba, ferrou, a Haru Harui. pegou ele. Tanto é que era ui, cuidado com a Harui, né? Vai sofrer agora. Aí o pessoal falava assim, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu falei, exausta, né? Érica, você também vai repetir a mesma coisa? Muito bom. Mas era muito Viu? isso. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher exausta. Mas era muito legal isso, porque a gente via você... o Arita era o nosso, né, artista, o nosso showman, né, e tudo mais. Mas nos bastidores, quem dava cacetada em todo mundo, nos inconscientes, todo mundo era a Haru. E quem ia lá, a galera cacetava. É o time, né, gente? A equipe. É muito legal. Cada um né? tem ali a sua função, um jeito, e vai atuar de uma maneira como uma orquestra, que é o que vocês sempre fizeram. E foi tão gostoso, né? Porque voltando agora, né? Quando eu falei que queria trabalhar com vocês, foi tão bom, porque assim, a gente entrou tão de cabeça e a gente se deu tão bem, né, com E isso. a família toda fez, Família toda fez. Hoje meus pais, né, são amigos de vocês e tudo mais, mas nós nos tornamos grandes amigos. Vocês, né, você e o Arita foram meus padrinhos de casamento. Né? Então, assim, a proximidade que nós tivemos depois disso, porque realmente a coisa casou. E a gente viu nisso o nosso propósito, né? Como isso mudou a nossa vida, o quanto isso fez diferença. Orgulho. Hoje a Lisandra trabalhando com a gente aqui na clínica, então você vê que a gente fica carrega muito esse feliz. legado até hoje. Isso é muito bom. E os projetos sociais também, né? Quanta coisa a Arita tá envolvida. Então isso é tão bom, gente. É uma energia, Isso é verdade, isso é legal transformadora, falar. A saúde social, sabe? né? A saúde social. Então, assim, sempre foi uma empresa que incentiva muito isso, né? De ajudar ao próximo. E não é só ajudar dando algo, é além de proporcionar coisas, mas mudar a vida das pessoas, essa parte emocional, esse carinho, esse acolhimento, né? Pra transformar a vida. É maravilhoso. Não, tinham tantos projetos sociais na época, hoje deve ter tantos mais, até diferentes, mas na época toda hora tinha projeto social para ajudar hoje nós estamos crianças carentes, ajudar Nós estamos idosos. ajudando 11 entidades. Olha que maravilha. Desde criança, né, idosos, pele. moradores de rua, né, favela, tudo isso. Tem uma ONG que a gente ajuda que é de essas crianças que têm, fala bolhosas? Epidermólise e bolhosa. E a que gente não tem cura. E a gente tem que agradecer a família Arita, né? Porque sem todos esses milhares de pessoas que passaram pelo Arita e tem esse propósito, é que ajudam a nossa Vocês têm esse número? Arita. Quantas pessoas já fizeram o treinamento? Mais de até 100 hoje? mil. Mais de 100 mil Gente, ó, pessoas. quem for Arita e estiver assistindo esse episódio, Deixa no deixa comentário no esse 4 ali pra Tem gente. muita Arita, ó. Faz um 4 Faz que a um gente vai saber. 4 que a gente vai saber. Deixa no comentário 4 que a gente vai saber Quero quem tá ver. assistindo a É, Arita. por que Quero é o ver. 4, né? É. E a é gente o só tem que segredo. agradecer a eles por a gente continuar podendo também ajudar as pessoas, né? É muito E importante. agora na pandemia, né, eu achei que a gente não ia ter essa ajuda, né, mas foi até mais forte. Olha que maravilhoso. Que legal. É porque quem realmente passou pelo processo sabe a importância, gente, que transforma mesmo. A nossa vida foi completamente transformada. A gente descobre ali muito mais possibilidades de você melhorar aquilo que você é bom e aquilo que você não é bom, como você conseguir ficar bom naquilo. Então, assim, melhora pra todo mundo, né? E a saúde familiar, gente, a importância da boa comunicação entre a família, de você realmente eu já sei que ressignificar vocês os têm o dia da traumas. família, né? Temos o dia da família. Ah, é? São inspirações pra nós. Mas a gente, assim,
Bom, vocês acompanharam a gente desde o começo, né? Então, da época eu só vivia de plantão, né? Total paciente, 0 pacientes. E a gente, graças a Deus, hoje a gente tem o nosso sucesso, né? Com a nossa clínica do jeito que tá. A gente tem agenda para todos os dias se quiser. A gente poderia duplicar o nosso faturamento se a gente quisesse. Mas a vida não é só sobre dinheiro, só sobre pagar conta, só sobre isso. A vida é muito Sobre mais. sim, Então, assim, eu não queria. É o equilíbrio das 7 saúdes. O que adianta eu ter um sucesso financeiro, mas eu ter uma família destruída? Então, isso a gente tem plena consciência, sabe? Porque a gente Desse aprendeu equilíbrio. desde lá, desse equilíbrio. Então, o dia da família é um dia que a gente atende menos, a gente vai embora mais cedo, mas porque a gente tá investindo na família, Com na certeza. saúde das nossas filhas, no equilíbrio E isso emocional. que você está falando é extremamente importante. As pessoas só pensam em investir profissionalmente e financeiramente. E esquecem de investir. E depois não sabem que tirou nota 10 nas outras áreas e está com 0 nas outras áreas e não entendem por quê. Que estão infelizes. O que eu gosto de falar, que eu costumo dizer assim, nenhum sucesso financeiro e profissional justifica um fracasso familiar. Ponto. É verdade. Não adianta, não justifica. Beleza, sou multibilionário e sozinho e à beira da morte. Ou não resolve quando nada. não tem saúde, porque Exato. foi workaholic e negligenciou a saúde física. Não se Que é uma dedicou das pra mais isso. importantes, eu acho, E também. pode parecer besteira. Você fala assim, besteira, o dia da família. Eu chego em casa, vejo meus filhos todo dia à noite. Não, a questão não é essa. É Você ter estar um dia presente. dedicado. A gente não tem noção dessa importância. Hoje, fazendo o dia da família, eu vejo a importância para as minhas filhas. Elas ficam esperando. Papai, o dia da família é amanhã? Papai, é depois de amanhã? E o que nós vamos fazer? Sim. A gente vai montar um Lego? A gente vai fazer churrasco? Elas ficam programando o que vão fazer no dia da família. A gente sabe que por conta do celular, trouxe, né, a modernidade, a internet, tudo, trouxe muitas coisas boas, mas a gente sabe os malefícios. Sim. E a gente não tem como falar assim, quando eu tiver um tempinho, a gente vai montar o Lego. Quando eu chegar mais cedo em casa, a gente vai fazer tal coisa. Não dá. A vida de adulto, gente, a vida de adulto é trabalhar inesgotavelmente. A gente nunca vai ficar sem trabalho. Porque sempre vai ter um e-mail para responder, um cliente para falar, um paciente. A gente é que tem que dar esse limite. Exatamente. Então, o dia da família é o nosso limite. Então, a partir de tal horário, a gente só vai atender, se for emergência, óbvio, né, tal. Mas a gente não vai atender mais celular, a gente vai se dedicar. Então, a gente chega em casa, celular ali, vamos brincar. O que vocês querem fazer? Mais um aprendizado do Arita. Projeto de vida. Tudo que você programa tem que ter dia e hora para acontecer. Um dia eu faço, quando der eu faço. Um dia vamos marcar tomar um café. Não vai tomar café chegar nunca. É o 8º dia da hoje semana. tá acontecendo o nosso podcast... A gente marcou. A gente marcou. Vamos marcar o podcast. Que dia que você pode? Deixa eu ver minha agenda. Eu posso também. Tá marcado que horas? Tá, pronto. É assim. E tá acontecendo. Senão não sai. Então, vai ter o dia da família? Marca o dia, marca a hora. Então, as meninas sabem que o dia da família é toda terça-feira a partir das 5 horas da tarde. A partir das 4 horas da tarde. E a gente passa a tarde toda e a noite juntos. Faz churrasco, fica em casa, brinca, vai na pracinha, vai no cinema. O dia é delas. Aí você deixa o celular de lado, você se compromete com algumas coisas. E é impressionante como para eles é importante. Sim, mas é quando a gente pergunta para elas o que você quer ganhar de aniversário. Ao invés delas falarem, às vezes, algum brinquedo, alguma coisa. Eu quero um dia da família, eu quero ir em tal lugar com vocês. O que é mais importante? É a família. Então, assim, é o entendimento, né? De valores, de né? valores e de crianças que vocês estão passando. E que, enfim, a gente sabe, todo mundo, a gente vai, né, tem transformações, os problemas vão vir, mas quando você já dá uma base, né? Quantos adolescentes que eu atendo e meninas nessa fase de transição que vivenciam uma instabilidade familiar, né? Uma família disfuncional, quanto isso gera impacto, né? De, muitas vezes, os pais separados naquele ambiente de guerra, né? Que, gente, é algo, depois dá pra gente trazer uma pauta aqui, Sim. né? O porquê que as pessoas que se escolheram casar, escolheram ter filhos, durante muito tempo se amaram e, de repente, porque, enfim, o casamento acabou não dando certo, resolveram se separar, mas existe ali um ódio, um não se preocupar com o filho, em primeiro lugar, usar a criança, muitas vezes, para atingir o outro. Jogar um contra o outro. O impacto disso, gente, na vida dessa família é surreal, né? Então, pauta para um próximo podcast. Não, se a gente for falar de tudo, meu Deus do céu, nós vamos ficar aqui até amanhã. Muitos assuntos. E não vai... inesgotável. Relacionamento, pais e filhos, separação, luto. Olha, mas hoje a gente quis trazer para vocês, né, o entendimento, assim, do que é esse treinamento, que realmente é para transformar vidas. Se você ainda não fez, se inscreva, deixa pra eles ali onde que pode achar vocês, então, tem só site. seguir a gente no Instagram, @aritatreinamentos, né? Pode também entrar no nosso site, www.arita.com.br
e com certeza vai estar falando com a gente. É maravilhoso. E também, para quem precisar de psicóloga, estarei aqui. Lisandra aqui nos atendimentos individuais. Só ligar aqui na clínica. E médicos aritas, com uma diferenciação. Temos muitos pacientes Aritas. aritas. Quando a gente põe indicação... A gente indica também. A gente tem muito, e é muito bacana. Muito porque são legal. pessoas que... Não, e às vezes eles falam, eu quero ir no Domingos da Arita, porque além de eu amar eles também são arita, entende a gente, a família. entende sobre emoções. Eu atendo pacientes até hoje, que são pacientes que vieram da época que eu fiz o treinamento lá atrás. Sim. Que você era um Tô médico. falando de 17 anos atrás. Da época que a gente dava cartão lá no palco, no final do treinamento, pedia um cartão. A gente ia no encontro. Era encontro, Sim. Também. No encontro e dava os cartãozinhos, porque não existia nem rede social naquela época. Imagina, não tinha. Que doideira. E aí continua, né? Porque a gente continua indicando, né, vocês. Mas sabe uma coisa que eu me lembro com muito carinho, que eu adorava no treinamento? Na hora da respiração, o momento da pizza, que a gente parava pra comer pizza. Os bastidores. Os bastidores. Porque todo mundo pode ficar deitadinho, dormindo. É porque Corria pra comer o lanche, hora do lanche. o clima era muito gostoso, né? É muito porque bom. A gente A equipe sabia, toda nota 1000. E porque a gente sabia que ali você estava trabalhando com a missão e transformando a vida de pessoas. Nossa, então não tem aquele como você momento trabalhar de mau humor. E a gente sabe que a pessoa levanta completamente diferente depois Sim. da respiração, né? Ela é outra pessoa quando ela... Ai, gente, a dinâmica... Ai, meu Deus, vocês têm que fazer, não pode falar. Não posso falar, não vou A falar. dinâmica depois da respiração é o impacto ali, né? Meu Deus, é maravilhoso demais. Tô com saudade. sim, Vamos fazer de novo? Vamos. Vamos nós fazer de novo? Faço. Eu faço, mas tem que ir pra pancadaria. Vamos pro 1. Muito bom. Vamos pro 1. Apesar de eu gostar mais do 2. Gente, muito bom recebê-las. Obrigada, Maravilhoso. obrigada. Né, Muito mesmo. feliz de estar aqui hoje. também. Muito obrigada pelo convite. Que E agradece. é sempre muito bom, né, estar com vocês. Vocês são muito Gratidão. queridas, a gente tem muito orgulho, né? Duas mulheres fortes. A gente sabe, né, o quanto foi difícil e é para vocês até hoje, mas vocês, assim, honraram realmente, né, o nome do Arita, da família Arita e da missão de vocês, né? A missão não podia acabar, né? Pelo contrário, vai ecoar por toda a eternidade. E depois de vocês viram outros e outros e outros e a gente espera, né? Tá lá de cima vendo o Arita aí ecoar por toda a eternidade. Foi um prazer mesmo ter Vendo o vocês. Lohan tocando isso aqui daqui pra frente, dando treinamento. Sim. Já pensou? Eu já tive essa visão, né? E ele também, no 3D. mesmo? Que Que legal. bonitinho, ai, Ele que conseguiu. maravilhoso. Mas também ele cresceu no palco, né? É, né? Pra ele papai. é natural. Nasci, bom, os 9 meses, né, dentro do treinamento, Já depois tava. 15 dias você já estava, né? Ainda estava de ponto. Ele com 6 meses já falava filosofia do sucesso. Já. Eu falo até hoje. Sei de cor e salteado. E olha, já passaram alguns anos, hein? Não esquece nunca Não mais. Esquece nunca E mais. que fortalece, né? A gente lembrar disso também. Sim, gente. gostoso muito receber obrigada. vocês. Uma salva de Obrigada. palmas, porque foi maravilhoso. Obrigado. Se desafiem, corram para o X. Vocês vão lembrar disso. Corram pro X e saiam do lugar, gente. Você quer ter uma vida do jeito que você merece? Corra atrás, né? Não adianta ficar esperando Tem alguém que se bater na tua desafiar. porta, né? Tem que fazer algo pra vamos mudar. combinar novas pautas com a Ali Vamos. também, pra gente falar de assuntos relacionados à parte da psicologia, que eu acho que é bem interessante. Sim, muita coisa pra falar. Tem muito assunto pela frente. muito. Haru, Muito, obrigado. muito, muito. Obrigada, Obrigada, De gente. coração, Obrigada. sabe que a gente Obrigada. ama vocês. Muito muito mesmo. muito. Tenho E certeza vocês disso. curtiram? Gostaram? Muito Arita por aí? Quero saber. Deixa aqui nos comentários pra gente. Pessoal, seguinte, se você gostou, deixa a curtida aqui, passa a seguir a gente, @mantelicast, @mantelicastcortes, ambos no YouTube. Estamos também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Deixe os seus comentários, mande também se tiver alguém que você queira ver a gente entrevistar aqui. Pede pra gente, quem sabe, o seu... E encaminhem esse Pode conteúdo encaminhar. pros seus amigos, pessoas que vocês percebem que, poxa, ela merece, sabe, se desafiar, melhorar a qualidade de vida, ter um treinamento ali de desenvolvimento pessoal. Esse episódio é pra todo mundo. É isso aí. Todas as quintas-feiras, um novo convidado, um episódio novo do Mantelicast pra vocês. É isso aí, beleza? gente. Um beijo grande. Beijo. Até a 4 pra próxima. vocês. Valeu! Beijo.